Vamos lá, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela internet, pelo Facebook. Nosso estudo bíblico, mais um estudo bíblico aqui na quarta-feira, onde nós vamos continuar o Evangelho de São Marcos, né? Então hoje nós estamos fazendo essa transmissão devido aos problemas que temos enfrentado aí, né, com o vírus e tudo mais, mas nós podemos estar acompanhando aí de casa, ok? Nós vamos então fazer uma oração para nós iniciarmos o estudo de hoje, a continuação da semana passada. Semana passada a gente fez lá em casa, hoje estamos aqui num lugar mais amplo, mais confortável, né? Estamos aqui na igreja, então nós vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por mais esta noite, por mais esse momento, Jesus, podemos estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão nos assistindo nesse momento, a todos que estão nos seus lares, a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Teu Espírito Santo vem abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está nos dizendo através da Sua Palavra nesta noite, e que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós lemos e aprendemos da Tua Palavra. Que nós possamos crescer no conhecimento, na graça, para assim podermos te servir melhor no Teu reino, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito por nós, te agradecemos pela Tua igreja, te agradecemos por ter nos dado saúde, pedimos que o Senhor visite também aqueles que estão enfermos e que nos acompanhe nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos continuar aqui no Evangelho segundo São Marcos, que é o Evangelho que nós estamos estudando. A semana passada a gente esteve lendo aí o capítulo 11, a gente leu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, montado em um jumentinho, e a gente esteve falando sobre o cumprimento da profecia de Zacarias, né, e no versículo 11, depois de Jesus ter entrado e depois das pessoas terem ali estendido os seus mantos, muitos cortaram árvores, né, e estendiam pelo caminho para que Jesus ali passasse. Daí surge o costume, né, de algumas igrejas celebrarem o Domingo de Ramos, né, que comemora a entrada de Jesus em Jerusalém antes da sua paixão e morte. Ok? Então, no versículo 11, depois da entrada de Jesus ali em Jerusalém, o versículo 11 diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse a figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Então, Jesus entra em Jerusalém, entra no templo, olha tudo ao redor e volta. No dia seguinte, quando eles saíram, Jesus vê essa figueira e vai procurar frutos nela. Como não acha frutos, ele lança uma maldição sobre a figueira, dizendo que nunca mais nasça fruto de ti. E nós vemos a questão da árvore que dá fruto, né? Muitos comentaristas bíblicos falam a respeito da árvore que não dá fruto, né? E aí Jesus mostra aqui que ele, como o criador do universo, foi ele quem criou, mais uma vez ele mostrando, sendo Deus, que ele é a palavra divina, o verbo divino, o logos divino, né? Como diz o apóstolo João, que no princípio era o logos, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o apóstolo João diz que tudo foi criado por ele, e nada do que foi feito sem ele. Então, quando Deus diz
produza a terra seu fruto, produza árvores, produza sementeira. Aquela palavra era o Cristo, era o Logos divino. A palavra que cria as coisas é Jesus. Então, essas coisas todas foram criadas para Ele e por Ele. E Ele vai na figueira e Ele mostra que Ele tem poder sobre aquilo, a criação que Ele mesmo fez, não é? Então, foi Ele quem criou a figueira e foi buscar frutos nela. Como não tinha, Ele lançou uma maldição. Mais um pouco para frente, a gente vai ver o que aconteceu com a figueira. No Evangelho de Mateus, a diferença de Marcos e Mateus é que em Mateus são 2 idas de Jesus até o templo. Aqui ele entrou, né, como já era tarde, ele saiu. Depois ele volta ao templo, onde ele vai expulsar os vendilhões que estavam ali no templo, né? Então o que acontece? Mateus conta a história como se fosse ele faz ele dá um relato mais resumido. Marcos mais detalhado, né? Então nós vemos aqui no versículo 15, continuando a história, onde diz assim: ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo. Veja que aqui acima ele tinha entrado, já era tarde, olhou tudo em volta e voltou. Aqui novamente ele entra no templo novamente. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a fizeste covil de ladrões. Os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Caindo a tarde, saíram da cidade. Então, esse relato de quando Jesus entra no templo e expulsa os que ali vendiam e compravam, o contexto histórico ali, o que nós chamamos teologicamente de 7-11, né, o que estava acontecendo em volta ali, é que na época do templo, em que o templo estava ali, haviam pessoas vendendo muitas coisas no templo, porque perto do templo ali, principalmente ali na região onde os pastores ali estavam pastoreando, próximo onde Jesus nasceu, onde os pastores viram os anjos ali cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ali naquela região, os pastores criavam as suas ovelhas, cresciam as suas ovelhas ali, e na época de Jesus, aquele lugar fornecia ovelhas para o templo. Então os pastores criavam as ovelhas, vendiam para os sacerdotes, e os sacerdotes vendiam aquelas ovelhas para sacrifício no templo. Então o que acontece? Muitas pessoas que vinham de cidades distantes, de cidade longe, para sacrificar, traziam a sua oferta, ou um carneiro, ou um animal que ele fosse sacrificar. Porém, no livro da lei, quando nós vemos ali em Deuteronômio, quando Deus institui um sacrifício em Israel, uma das coisas que ele diz quando você levasse um animal para sacrificar, o animal não poderia estar cansado, não poderia estar machucado, o animal não poderia ter defeito. Todo animal que fosse se oferecer a Deus tem que ser sem defeitos. E então, muitas pessoas às vezes chegavam com o animal cansado, ou muitas pessoas, como diz no próprio livro da lei, quando a pessoa levasse, se a cidade onde ela vivesse fosse muito longe, ela venderia o animal que ela fosse sacrificar, pegaria o dinheiro, e quando chegasse em Jerusalém, lá ela comprava o animal descansado, sem defeito, e levaria para sacrificar a Deus. Porque na lei, para se sacrificar a Deus, tem que ser um animal sem defeito, tem que ser algo perfeito para se oferecer a Deus
não deveria se oferecer a Deus aquele que estava com defeito, o animal cego, nada disso poderia ser oferecido a Deus. Então, pode puxar uma cadeira aí. Então, quando chegava um animal ali, eles compravam. E isso começou a se tornar, dentro do templo, um comércio muito bom, que dava muito lucro para as pessoas que ali estavam. Muitos sacerdotes viviam dessa questão de vender animais. Às vezes a pessoa chegava com um animal, ele analisava o animal e dizia, não, isso aqui não está perfeito para Deus, mas eu tenho um bom aqui para você. Você me dá isso daí, me dá mais tanto, e aí você pode sacrificar ele a Deus. Então, por isso que diz aqui, os que vendiam e compravam. Aí ele diz, derrubou a mesa dos cambistas, aqueles que faziam o câmbio, né? E as cadeiras dos que vendiam pombas. Pombas também eram vendidas porque na própria lei dizia que se o que você tiver para ofertar, as pessoas que eram mais pobres, que não tinham muito dinheiro para poder ofertar uma oferta maior, podiam oferecer pombas ou rolinhas, não é? Então eles vendiam pombas ali também, se a pessoa não pudesse ofertar algo maior, comprava pombas. O interessante é que quando Jesus foi ser apresentado no templo, essa foi a oferta que Maria levou, mostrando que Jesus era de uma família muito humilde, né? Então levaram a oferta menos valiosa, mas tinha um tesouro ali na mão que era o Cristo, né? Então, por conta disso, virou um grande comércio ali o templo de Jerusalém. E Jesus entrou ali e se indignou com isso. E começou a expulsar, virar as cadeiras, expulsar todo mundo de lá de dentro. E no outro evangelho diz Jesus com um chicote na mão, né, expulsando as pessoas dali, dizendo, saiam daqui. E ele não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E aí ele nos ensinava dizendo, que está na profecia do profeta Jeremias, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a fizeste covil de ladrões. Então por que Jesus chamam eles de ladrões? Porque eles estavam fazendo justamente isso, não é? Explorando as pessoas, vendendo animais muito acima do preço, fazendo coisas terríveis. Então Jesus falou, vocês são ladrões, vocês fizeram do templo de Deus, que é casa de oração para todas as nações. Vocês vejam que Salomão, quando ele dedica o templo, quando Salomão constrói o templo de Deus, ele faz a dedicação. Na oração de Salomão ele começa a fazer oração, Senhor, quando o teu povo pecar e vier e orar neste lugar, atenta para a sua oração. E ele diz, até o estrangeiro, quando o estrangeiro vier e orar aqui, de pedir alguma coisa, atenda a sua oração, porque o Senhor está presente aqui. Por isso que o profeta Jeremias diz, né, que a profecia, minha casa será casa de oração para todas as nações. E alguns intérpretes também dizem que na ocasião do anticristo, quando construírem o terceiro templo, essa é uma das coisas que vai trazer, que o anticristo vai usar para tentar fazer um ecumenismo de todas as religiões, né? Dizer, não, esse templo é para todas as religiões do mundo, você pode ser de qualquer religião, você vem aqui porque é para todas as nações. Mas Jesus não diz que é para todas as religiões, é para todas as nações, né, que crerem no Senhor. E Jesus fala, vocês fizeram dela um covil de ladrões, aqui é o lugar de adorar a Deus, não é lugar para isso, né? E então, os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, porque falou diretamente a eles do que eles estavam fazendo, né, buscavam ocasião para matá-lo. Esse homem está atrapalhando o nosso comércio, está atrapalhando todas as coisas aqui, né? Pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Então, todos olhavam e se admiravam da doutrina de Cristo, porque ele é quem trouxe a doutrina perfeita e verdadeira, o próprio Verbo Divino, o próprio Deus, que se fez homem. Pois diz, caindo à tarde, saíram da cidade.
Bom, então esta foi a ocasião como se fala, quando Jesus limpa o templo dos seus ladrões que estavam ali, não é? No versículo 20, continuando o capítulo 11, diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado, desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebeste, e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, lembra-se que Jesus tinha amaldiçoado essa figueira, passando pela manhã, Pedro olhou e disse: olha só a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se secou. E Jesus olha e diz assim: olha, tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, no outro evangelho ele diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Uma fé não precisa ser muito grande, né? Em verdade eu vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo que pedis em oração, crede que recebeste será vosso. Muitas pessoas usam esta passagem da palavra de Deus, essa passagem que Jesus disse, né? Se você crer no seu coração, diga esse monte e tal. E o que você pedir, crer no seu coração, você receberá. Usam isso aqui fora de todo o contexto do Evangelho de Jesus Cristo, de todo o Evangelho em que Jesus prega e ensina. Quando nós estávamos estudando o Pai Nosso, a respeito do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina os discípulos a orar, ele diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E uma outra coisa que Jesus ensina a dizer no Pai Nosso é: venha o teu reino. Então nós aprendemos ali no Pai Nosso que quando nós vamos orar, primeiro nós temos que entender que a nossa oração tem que ser a vontade de Deus, e o que formos pedir tem que estar diretamente ligado ao reino de Deus, não às nossas próprias vontades ou aquilo que nós quisermos para o nosso próprio deleite. Você veja que o apóstolo Tiago diz assim: vós pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Então, se for para eu gastar nos meus próprios deleites, ou nas próprias coisas que eu quero, que eu faço para o meu bel prazer, isso não está nada ligado com o reino de Deus. E aí muitas pessoas fazem. Mas Jesus diz, né? Mas Jesus disse aqui que tudo que você pedir em oração, Ele vai te dar. Nós sabemos que tudo, na linguagem bíblica, não significa qualquer coisa, não é? Tudo aquilo que esteja relacionado com o reino de Deus, como a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Não é tudo que eu quiser, senão vou estar fazendo, como diz o apóstolo Tiago, pedindo mal, né, para gastar nos meus próprios deleites. Então Jesus disse: se você tiver fé, você dirá a esse monte: levanta-te daqui e atira-te ao mar, e ele fará. Agora, quando eu posso pensar assim, mas por qual motivo eu diria a um monte para ele se atirar no mar, né? Então Jesus está dizendo aqui, o que Jesus nos ensina aqui, é que também o nosso pedido e aquilo que nós pedimos a Deus, o modo de usarmos a fé, não é uma fé simplesmente para mostrar a alguém algo ou alguma coisa que temos muita fé, ou que podemos, ou para simplesmente uma exposição, né? A fé é algo muito sério
e é a fé que nos salva. O que Jesus novamente nos mostra aqui é a doutrina da salvação pela fé. Onde ele diz, né, que se você tiver fé, você vai não duvidar no seu coração, você dirá a esse monte e vai acontecer. Então, nós vemos que em todo o Evangelho, Jesus vai dando prioridade à fé, vai dando a importância à fé. Nós vemos que quando nós estudamos há umas semanas atrás, a ocasião em que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, e depois perguntaram a Jesus por que nós não conseguimos. A primeira coisa que Jesus responde é: por causa da vossa falta de fé. Então, a nossa salvação depende da nossa fé. É por isso que um dos pilares da reforma protestante, o que é? É o sola fide. Nós somos salvos pela fé. E isso é dom de Deus. Deus é quem nos dá a fé, como nós temos estudado. Então, Jesus mais uma vez, ele exalta aqui a questão da doutrina da fé. O que nós conseguimos é por fé, é pela fé, e que nós chegamos a ser salvos. E ele diz, quando você pedir algo a Deus e não duvidar no seu coração, desde que seja de acordo com a vontade de Deus, esteja dentro do reino de Deus, isso não será feito. Então, se essas coisas simples da vida, que se relacionam ao reino de Deus, nos faz, quanto mais a nossa salvação, que é algo muito mais importante, e que recebemos ela pela fé em Cristo Jesus. E no versículo 25 ele diz algo muito importante: quando vocês estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, uma das coisas que Jesus nos adverte aqui é que quando nós formos orar, nós devemos primeiramente fazer um exame de consciência e ver se nós temos alguma coisa contra alguém e perdoar essa pessoa, né? Para que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe os vossos pecados. Essa vem sempre aquela palavra onde Jesus diz: com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Vem a oração do Pai Nosso novamente, de que o ensino de Jesus sempre é coerente, ele sempre tem uma sequência onde ele continua dizendo as coisas, né? Então, perdão, na oração do Pai Nosso, onde nós oramos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas da mesma maneira como eu perdoo os meus devedores. Assim Jesus fala: quando vocês estiverem orando, lembra-se disso também. O perdão está sempre ligado à vida cristã. A vida cristã sem perdão não é uma vida cristã. Lembrando que Jesus morreu para nos perdoar os pecados. Então, todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus. E ele ensina várias parábolas a respeito do perdão, como o credor, né? O servo que foi perdoado pelo seu credor e depois não perdoou o seu conservo. Várias parábolas Jesus vai ensinando a questão do perdão. O perdão não é uma coisa fácil para nós. Não é e também não tem a ver com o nosso sentimento, com o que nós estamos sentindo. O perdão é uma atitude, e toda a vida cristã, ela está envolta em atitudes que tomamos. Por isso diz a Bíblia: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. É isso que nos ensina a palavra de Deus. É uma atitude. Isso não tem que ver se eu gosto da pessoa ou não gosto. Eu preciso perdoá-lo, e quando eu tenho certeza que eu lhe perdoei, não é quando eu sinto que eu não tenho aquele sentimento ainda contra ele. É quando eu começo a ter atitudes para com aquela pessoa, de lhe deixar livre de julgamento. Então, uma das formas de perdão que nós devemos exercitar para com as pessoas que talvez temos algo contra, ou a pessoa tem algo contra nós, isso é comum na vida de todas as pessoas, né? Às vezes pessoas nos ferem durante a nossa vida, às vezes pessoas nos fazem algo que é errado, nos prejudica. E uma das formas
e nós temos essa certeza de perdão, essa certeza que perdoamos, é nós começarmos a orar para aquela pessoa, para que Deus lhe abençoe, para que Deus seja com ela, para que Deus proteja aquela pessoa dos males, para que Deus a livre de todos os males, para que Deus a abençoe. E nisso eu estou fazendo o quê? Eu estou tendo um sentimento ainda com aquela pessoa? Estou, mas a minha atitude mudou em respeito àquela pessoa. A minha atitude é de pedir a Deus que a abençoe. É de pedir a Deus que mude o coração daquela pessoa, é de pedir a Deus que a livre. Essa é a minha atitude, não é aquela atitude de dizer, tomara que ela se dê mal, ou tomara que ela colhe o que ela está plantando comigo. A atitude é o contrário. Assim como Jesus fez quando estava sendo crucificado, onde ele disse, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Estevão também, quando estava sendo apedrejado, Estevão de joelhos disse, perdoe porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E era algo muito terrível ali que eles estavam passando, né? Então essa questão do perdão está sempre nos evangelhos. E muitas pessoas têm a dificuldade porque as pessoas muitas vezes se deixam levar por sentimentos e não pela razão. Por isso fala do culto, nosso culto racional, de aquilo que temos ouvido, de aquilo que temos feito. Por isso fala da atitude que temos que tomar em respeito àquela pessoa, com respeito àquela pessoa, né? Então, a atitude que nós temos que tomar é essa, de pedir que Deus a abençoe, não importando aquilo que eu esteja sentindo com respeito àquela pessoa, porque o sentimento é algo que passa, como tudo na vida passa, né? A não ser que se continuarmos alimentando sentimentos ruins, não é? Aí vai piorando. Mas sentimento é algo que tem variação. Agora a palavra de Deus ela é eterna. Então, quando Jesus nos ensina isso, ele ensina sempre na questão de atitudes para com aquela pessoa. Ok? Então, primeiro, a fé e o perdão. E é pela fé que temos no Cristo, que nos perdoou os nossos pecados também, é que nós somos salvos. Então, continuando aí. Eu estou sem o relógio aqui, eu nem sei que horas são. 7h57. Ok, então temos tempo ainda. Então, continuando aqui no capítulo 11, veja que ali acima eles estavam querendo matar Jesus de qualquer jeito. Então, no versículo 27, diz assim, outra vez chegaram a Jerusalém. E, andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram e lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer isso? Então veja só, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes e os doutores da lei, eles não duvidavam que aquilo que Jesus fazia era milagre, porque eles estavam vendo ali Jesus curando pessoas, Jesus ressuscitando mortos, Jesus multiplicando pães, fazendo vários milagres ali, na frente dos olhos deles, coisas que eles não podiam negar, não é? Eram realmente milagres inexplicáveis, milagre inexplicável, né? Então eram coisas que eles não podiam negar que aquilo ali era um milagre. O problema deles, que eles tinham com Jesus, era o seguinte, com que autoridade você está fazendo isso? Por isso que eles diziam que Jesus, eles acusavam Jesus de estar expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. Então eles acusavam Jesus de estar usando um poder maligno para fazer todos aqueles sinais. Um coração endurecido e duvidando de que Jesus era o Filho de Deus, de que ele era o Deus que se fez homem. Então, eles chegaram a Jesus e disseram, com que autoridade você está fazendo isso? Nós sabemos que é milagre, mas eu quero saber com que autoridade. Então Jesus lhes respondeu no versículo 29. Também vos perguntarei uma coisa. E aqui o judeu sempre responde com outra pergunta, né? Jesus é judeu. Então ele disse assim, também vos perguntarei uma coisa. Respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus, vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me responderem, então eu vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas.
A pergunta de Jesus é a seguinte: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram? Por que não creste nele? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então, Jesus coloca ali os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, coloca eles contra a parede. Ele diz para eles: olha, o batismo de João era do céu ou era dos homens? A obra que João estava fazendo, a pregação que João fazia, era de Deus mesmo ou era simplesmente algo humano? Então eles começavam a conversar entre eles. Se nós respondemos para ele que era do céu, ele vai perguntar para nós: por que vocês não creram então? Por que vocês não se converteram? Agora, se nós dissemos que é dos homens, o povo todo tem João como um profeta. O que vamos fazer? O povo vai ficar contra nós, nós estamos em maus lençóis. Então, o que eles fizeram? No versículo 33. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus lhes disse: nem eu tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então, você veja, como Jesus, ele já sabia, o coração deles estava endurecido, eles estavam vendo que ele era o Filho de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 10, 11 ali da carta aos Romanos, ele dá toda uma explicação, no capítulo 10, principalmente da carta aos Romanos, sobre a questão do endurecimento do coração dos judeus. E o apóstolo Paulo fala: o endurecimento deles é para que entre a totalidade dos gentios que há para entrar. Depois que entrarem todos os gentios, então Israel será salvo. Então, o próprio endurecimento do coração desse povo foi coisa de Deus, foi por Deus, e Jesus sabia disso. Por isso Jesus dizia: não adianta eu falar para eles, né? Porque eles têm visto que eu sou o Filho de Deus. Em uma outra oportunidade, eles disseram para Jesus: se tu és o Cristo, se tu és o Messias que nós estamos esperando, fale para nós, para que nós creiamos. Jesus disse para eles a seguinte coisa: olha, eu já vos disse, mas vocês não creem. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem minhas ovelhas, vocês já teriam crido. Então Jesus faz essa pergunta para eles. E aí eles não respondem. Jesus diz: tampouco eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço isso. E Jesus os deixou ali. Então o endurecimento do coração é algo muito terrível, né? E é algo que nos faz temer a Deus. O próprio apóstolo Paulo diz também na carta aos Romanos que é Deus quem endurece e é Deus quem salva. Então, isso é o que nos faz temer a Deus. Bom, no capítulo 12, Jesus aqui vai começar a contar essa parábola a respeito dos lavradores homicidas. E essa parábola ele conta indicando justamente os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, aqueles que não o aceitavam. Essa parábola Jesus conta ela diretamente para eles. Essa parábola servia para eles, porque a parábola justamente ela serve para isso, não é? A parábola é uma símile. Símile é algo semelhante, algo que se assemelha, não é? Então, como toda parábola diz, o reino dos céus é semelhante, parece. Então, essa símile ampliada é uma parábola, e a parábola serve justamente para isso. Você conta a parábola e a pessoa vai olhar, e depois no final, quando você a interpretar, a pessoa não vai te interromper ali no meio da parábola para se autodefender ou se armar primeiro, vai ouvir. Assim como o profeta Natan, quando foi até Davi, contou para ele aquela parábola, né? Do homem que tinha várias ovelhas, era um homem rico e tinha um servo que só tinha uma. Conhece a história do profeta Natan. No final da parábola, Davi fala: esse homem deve ser morto. E o profeta Natan fala: esse homem é você. Então pegou ele de surpresa e ele, né, se arrependeu. No caso de Davi, ele se arrependeu. Mas no caso desses homens, que os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles não se arrependiam. Eles ficavam mais irados ainda, porque o seu coração estava endurecido contra Jesus.
Então Jesus conta a parábola, começando do versículo 1 do capítulo 12, onde ele diz assim: então ele começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e saiu de viagem. Veja que a parábola que Jesus conta sempre está ligado a algo que eles conheciam, né? Porque, como nós já dissemos, o evangelho de Jesus é um evangelho rural, é um evangelho para as pessoas que estavam ali em Israel, agricultores. Paulo tem um evangelho, ele traz esse evangelho para a cidade, né? E usa outro tipo de linguagem. Jesus usa a linguagem dos agricultores que estavam ali. Então ele fala: um homem plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu um lagar, um lugar onde se pisava, um lagar onde se pisava as uvas, e edificou uma torre, que era de onde se vigiava. A torre é de onde se vigiava, para que não entrassem raposas ali, não entrassem pessoas para roubar também uvas. A torre era para se vigiar, né? E arrendou ela a uns lavradores e saiu de viagem. Chegando o tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles o fruto da vinha. Eles, porém, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhes outro servo. Eles o feriram na cabeça e o insultaram. Ainda enviou-lhes outro, e a este mataram. Ele enviou muitos outros, alguns dos quais feriram e a outros mataram. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Enviou também a este, por último, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça da esquina. E isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso está no Salmo 118, no versículo 22. E procuravam prendê-lo, porque entendiam que contra eles proferia esta parábola. Mas temiam a multidão, de modo que, deixando-o, se foram. Então eles entenderam que esta parábola da vinha, Jesus estava falando deles, e ao invés de se converterem, como fez Davi, procuravam ainda mais matá-lo. E aí se cumpre o que Jesus estava dizendo nessa parábola. Então ele diz, essa parábola fala de Deus, que plantou uma vinha, que no caso é o povo de Israel. Deus chama Abraão, de Abraão ele forma a nação de Israel. E aí o que acontece? Formando a nação de Israel, é a vinha que ele planta, né? Ele arrenda para eles, o reino de Deus é arrendado para eles, para o povo de Israel. E no tempo de colher os frutos, ele veio, mas eles não deram frutos. Veja que em muitas parábolas do Antigo Testamento, Deus fala que ele plantou uma videira, ou plantou uma oliveira e deu oliveiras bravas. Ele vai contando várias parábolas, não é? Onde Israel não deu fruto. A questão é que Israel não deu fruto, que Deus estava esperando que eles dessem. Então Jesus conta, Deus implanta o reino de Deus. Israel era para ser luz das nações, era para ser luz dos povos, e não foi. E o que acontece? Na hora de buscar os frutos, na hora de ver os frutos, eles não dão. E esse dono da vinha envia para eles muitos para colher os frutos. E eles matam esses que são enviados, porque estão inquirindo deles os frutos, dizendo: cadê os frutos? Esses são os profetas do Antigo Testamento, que sempre iam lá e denunciavam os erros de Israel e diziam: vocês precisam dar frutos. E o que acontecia? Espancavam os profetas, matavam os profetas. O próprio Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas.
Quantas vezes, né, eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo da sua asa, mas vocês não quiseram. Então todos aqueles que vinham, os profetas que vinham e denunciavam os erros dos reis de Israel, do povo de Israel, eles sempre os maltratavam. E aí Jesus conta, no final, esse Senhor da vinha mandou o seu próprio filho, que é ele, o Cristo, né? Então o próprio Cristo veio. E o que fizeram com ele? Matemos ele para ficar com a herança. Que é o que eles queriam fazer com Jesus, matar, e acabaram fazendo. Mataram a Jesus. E então, o incrível é que, né, quando Jesus diz assim, o que fará o Senhor dessa vinha? Virá e destruirá ela, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Nós vemos que essa parábola que Jesus conta, se cumpre a profecia de o Cristo veio, Israel não cumpriu o que Deus tinha determinado para eles, mas mataram o Filho de Deus, crucificaram. E em outra parábola, Jesus disse também que o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que dê fruto, vai ser dado a outro povo. Então, foi tirado de Israel e foi dado aos gentios, foi dado à igreja, foi dado a nós. A igreja, em princípio, era uma igreja judaico-cristã. E nós vamos vendo na história, a igreja começa com a sua sede ali em Jerusalém, em Israel, e era composta unicamente de judeus. Até que Pedro vai à casa de Cornélio, e chegando ali na casa de Cornélio, o primeiro gentil a ser salvo, né? E depois Paulo vai pregar o evangelho aos gentios. E o que acontece? Esse evangelho vai se expandindo ao povo gentil e ele vai ficando cada vez mais gentílico e menos judeu. E a igreja hoje ela é composta de gentios, né? Claro que é judeus que se convertem, tem até os que são chamados judeus messiânicos, mas a igreja hoje é composta mais de gentios, cumprindo o que Jesus disse. Esse reino que foi confiado a vocês vai ser tirado de vocês, que vocês não deram o fruto que era para dar, e vai ser dado a outro povo que dê fruto, uma nação que não conhecia me serviu, como diz o profeta, o rei Davi profetizando, né? No Salmo ele diz isso, profetizando justamente a respeito do Cristo, um povo que não chamava pelo meu nome, né? Esse povo eu escolhi, esse povo foi dado o reino, então foi dado a nós. Por isso a questão de nós, como igreja hoje, darmos os frutos que Israel não deu. Então Jesus, isso se cumpre na igreja. E depois Jesus diz, para vocês não lerem a escritura, né, que diz que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que é colocada ali no templo para segurar o templo. Ou seja, o Cristo que eles rejeitaram é a pedra a qual a igreja é formada, a qual a igreja, toda a igreja é edificada. A pedra é Cristo que eles rejeitaram. Nós sabemos e reconhecemos que Jesus é o Cristo, é o Messias esperado, o Filho de Deus para a salvação nossa, que morreu pelos nossos pecados e voltará um dia para nos buscar, para buscar a igreja. Todos nós que somos igreja, nós cremos nisso, que um dia ele voltará para nos buscar. Amém? Quanto tempo temos aí ainda? 5 minutos? 15. Ok. Então vamos lá, né? Continuando aqui, veja que sempre eles estavam tentando pegar Jesus em alguma contradição para o matar. Eles estavam muito, muito enraivecidos contra Jesus, porque já tinha expulsado, tinha acabado com aquele problema no templo, com aquelas pessoas vendendo no templo, e cada vez eles estavam ficando mais furiosos com Cristo. Então aqui no versículo 13, olha o que acontece. Mais tarde, o que eles fizeram? Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então os fariseus eram a seita mais radical no meio do judaísmo, e os herodianos eram aqueles que
eram judeus, mas eram do partido de Herodes, para tomar Jesus, para que pudessem pegar Jesus em alguma palavra, para o prender. O que acontece? Chegando, disseram: Mestre, sabemos que é homem de verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas para a aparência dos homens. Antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. Olha como eles chegaram com palavras de elogio, com palavras que, para tentar pegar Jesus, não é? Chegaram sorrateiramente e começaram a fazer elogios. Olha, nós sabemos que você é um homem de Deus, que é um homem de verdade, que você ensina as coisas de Deus, que não olha a aparência dos homens. Tudo para tentar pegar Jesus em alguma palavra. E aí perguntaram: é lícito pagar o tributo a César ou não? Devemos pagar ou não devemos pagar? Então, se Jesus diz que eles devem pagar o tributo a César, ele, olha, está contra o povo, porque César, Roma tinha dominado o mundo, não é? Israel estava debaixo estava em submissão a Roma, e os judeus que esperavam que o Messias que viesse os libertasse do poder de Roma, não é? Por isso que eles não criam que Jesus era o Messias, eles estavam esperando um Messias político, como nós já temos aprendido. Então eles diziam: se vamos perguntar para ele, porque se ele está dizendo que ele é o Messias, ele vai dizer o seguinte: não é lícito pagar a César, porque nós somos um povo livre e tal. E aí, quando ele disser isso, se ele disser que é lícito, né, nós dissemos: ele está contra o povo, desmascaramos ele e o povo vai deixar ele. Agora, se ele disser que não é lícito, nós o prendemos, porque nós dissemos: olha, os herodianos já estavam lá, né? Se ele disser não é lícito pagar, prendemos ele. Prendemos ele e dissemos: ó, está fazendo sedição, está se levantando contra César, porque lembre-se que esse mesmo povo que estava ali querendo pegar Jesus, em alguma palavra, que diziam: sempre fomos livres, nunca fomos escravos de ninguém, que estavam esperando o Messias para libertar eles do poder de Roma, quando levaram Jesus para ser crucificado, e Pilatos disse para eles: olha, como é que eu vou crucificar o rei de vocês? Eles disseram o seguinte: não temos outro rei senão César, não é? Então, eram pessoas de dupla face, não é? Diziam uma coisa somente para, né? Somente para pegar Jesus ali, né? E o que aconteceu? Colocaram Jesus, fizeram uma pergunta ali para Jesus dar uma das duas respostas, né? Se ele dá uma resposta, ele estava em maus lençóis; se ele dá outra, ele também estava em maus lençóis. Mas Jesus, como é Deus, o Espírito Santo estava ali com ele, ele tem uma palavra de sabedoria nesse momento, né? Então, no versículo 15, diz assim: mas Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Eles trouxeram a moeda. Perguntou-lhes: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. A moeda em que se pagava o imposto tinha o rosto de César nela. Então Jesus lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Então, nesse momento em que Jesus lhes dá essa resposta, Jesus desarmou eles totalmente, porque Jesus pega a moeda, mostra para eles e fala: de quem que é esse aqui? Ah, é de César? Você está perguntando se é lícito pagar o imposto ou não? De quem que é? É dele? Então o que é dele dá para ele. Agora o que é de Deus, vocês devem dar para Deus e não para César, né? Ou seja, vocês não estão dando a Deus o que é de Deus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Vocês não estão dando honra ao Filho de Deus, que sou eu. Então vocês devem dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E eles se maravilharam e não sabiam o que dizer. Foram-se embora sem poder fazer nada contra o Senhor Jesus por causa dessa palavra que ele deu para eles. Então,
nós aprendemos aqui nesta passagem que se passou com Cristo, em que nós nós devemos tomar uma posição em de que lado nós estamos, né? Ou nós cremos e servimos ao poder de César, ou cremos e servimos ao poder de Deus. Claro que a palavra de Deus nos diz que devemos estar submissos a todos os governantes, a todos aqueles que estão exercendo o poder sobre nós, desde que aquilo que nos estejam mandando fazer não esteja de contra a palavra de Deus, de contra o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se algo que estão nos mandando fazer for de contra o que nos diz a palavra de Deus, aí nos vem aquela palavra de Pedro: convém obedecer a Deus ou aos homens, né? Então, Jesus joga justamente neles, dizendo: olha, vocês não servem a Deus de coração, vocês querem servir a dois senhores, né? Vocês dizem que servem a Deus quando lhes é bom, quando para vocês vai dar algum benefício. Agora, quando é na hora de vocês darem o testemunho, vocês querem servir a César, né? Então dá para o César o que é dele, não fique com o que é do mundo. Aquilo que é do mundo, dê para ele, né? Na nossa vida, o que tem na nossa vida que é do mundo, deixa lá no mundo, não vamos carregar com nós. Agora, o que é de Deus, que é a nossa vida, que é o nosso ser, que é tudo que somos e o que temos, esses nós devemos dar a Deus, ou seja, toda a nossa vida. Amém? Eu creio que já está se esgotando o nosso tempo, não é? E nós vamos continuar a semana que vem um assunto importantíssimo, que é sobre a ressurreição da carne, a ressurreição do nosso corpo. E é uma boa ocasião que estamos próximo à Páscoa, né? Onde comemoramos a ressurreição do Cristo. E é momento que nós fazemos esta reflexão, né? E nós vamos falar um pouco, a semana que vem, um pouco mais profundo a respeito desse assunto de ressurreição, onde o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação, e ainda estamos nos nossos pecados. Tão importante é a doutrina da ressurreição. Nós vamos falar também de todas as seitas que surgiram no princípio da igreja, que negavam que Cristo tinha vindo em carne e que negavam que Cristo tinha ressuscitado. E é um assunto muito importante, essa doutrina é importantíssima para a igreja de hoje, né? Falar sobre a ressurreição, que temos fé, e assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. Esse nosso corpo vai se desfazer, nós vamos morrer, ele vai voltar ao pó, mas do pó ele vai ressurgir um dia em um corpo semelhante ao de Cristo. Amém? Vamos orar a Deus então, agradecendo, né, a mais esse estudo que tivemos hoje, e a semana que vem nós vamos continuar então no capítulo 12, falando a respeito da ressurreição. Amém? Oremos então. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais esta noite, por mais essa noite de ensino, mais essa noite de palavra que temos aprendido, coisas da tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por fazermos parte do teu reino, Senhor. Obrigado por ter dado o reino para que nós possamos dar frutos, Senhor, e fruto em abundância. Senhor, que o teu Espírito Santo venha produzir esses frutos em nossa vida, que a cada dia nós possamos estar produzindo esses frutos do Espírito para o teu reino, Senhor. Senhor, que nós possamos a cada dia estarmos mais na tua presença, que possamos dar a Deus o que é de Deus, Senhor. Nós pertencemos a Deus, que a cada dia nós possamos ser mais e mais de Deus, nos preocupar mais com as coisas de Deus e menos com as coisas do mundo. Senhor, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado por ter nos guardado. Obrigado por estar conosco todos os dias. Senhor, abençoa-nos neste final de noite, neste final de semana que teremos, Senhor. Continua conosco, continua com todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em casa também, guardando-nos de todo o mal, protegendo-nos de todos os perigos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém.